Como anunciar no LinkedIn Ads em 2024? Se você quer saber o passo a passo de como você fazer a criação de anúncios e ter todo o cuidado profissional para você criar uma boa campanha e reduzir ao máximo os custos de aquisição de clientes na sua conta, então fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai saber do zero como criar uma campanha desde a mais básica até o nível profissional dentro da sua conta do LinkedIn Ads em 2024. Olá pessoal, eu me chamo Matheus Aquino, sou profissional de marketing e vendas e hoje vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de como criar sua conta do LinkedIn Ads e também fazer toda a parte de criação de campanhas e também como você metrificar as conversões, porque isso vai ser muito importante para você reduzir o seu custo de aquisição de clientes e você conseguir fazer uma campanha muito mais profissional. Mas antes de tudo, já não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também de deixar o seu like, caso você achar este tipo de conteúdo relevante. E no mais, não deixe de fazer o download do nosso e-book sobre como vender pela internet, porque ele vai ser fundamental para você cruzar as informações da sua campanha do LinkedIn Ads com toda a fundamentação teórica por trás do marketing digital e na parte comercial da sua empresa. Assim, você pode fazer o download deste e-book logo aqui embaixo na descrição do vídeo. E o melhor de tudo é que o download deste e-book é totalmente gratuito. Sem enrolação, vamos diretamente aqui para minha tela do computador, porque agora eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo, desde você fazer a criação da sua conta do LinkedIn, como também a gente dá sequência na configuração da campanha e também fazer toda a parte mais técnica avançada em relação a conversões e até mesmo fazer upload de listas de remarketing, porque isso vai ser fundamental para você ter uma campanha mais otimizada. Bom pessoal, estando aqui na minha tela, vocês conseguem ver essa parte inicial do perfil de vocês. Qualquer coisa também vocês podem verificar aqui embaixo no menu de navegação as principais partes desse vídeo. E estando aqui, caso você já tenha uma conta e criado, você também pode pular essa etapa inicial, mas não tem muito segredo, você vem aqui em veicular anúncio para fazer a sua primeira campanha, ou em alguns casos, caso você não tenha essa parte de veicular anúncios, você pode vir aqui para negócios e colocar aqui, né, em anúncio no LinkedIn, tá? E aqui também você vai ser direcionado para a parte de anúncios do LinkedIn, tá? Assim, estando aqui, você pode clicar também em criar anúncio, tá? E aí você vai ter acesso ao mesmo painel que a gente tem aqui no gerenciador de campanhas, tá? Então, na verdade, não tem muita diferença, é só mais para você ver que, caso inicialmente você não tenha a exibição desse ícone igual à minha tela, você pode ir para este outro caminho. Bom, estando aqui então na tela inicial, para você fazer a criação da sua conta, é bem simples, tá? É só você seguir um passo a passo de colocar seus dados principais. E uma vez você colocando toda a parte de informação na sua página, e até lembrando que você precisa ter uma LinkedIn Page para fazer a veiculação da sua campanha, porque na verdade a ideia é que você tenha uma conta sua própria no LinkedIn, então seu perfil pessoa física, e nesse seu perfil pessoa física você tem páginas de empresas que estão atrelados. Então a partir da sua conta pessoa física você consegue gerenciar as campanhas e aí você consegue colocar outras páginas nas quais você é administrador para fazer a veiculação de anúncios, tá? Então, no geral, cada perfil pessoal vai ter direito a uma conta de anúncios, tá? Em cima disso, o que acontece? Você pode estar aqui depois colocando as empresas que você gerencia, tá? Mas para criar a campanha, no geral, é muito simples. Você vem aqui em criar. Estando aqui, você pode colocar em criar a campanha, tá? E até um detalhe, porque isso aqui é um pouquinho diferente, seja Facebook ou até outros meios de veiculação de anúncios, é que aqui o LinkedIn ele separa, né, por a sua conta de anúncios, né, depois o grupo de campanhas, as campanhas e depois os anúncios, tá? Então é diferente do Google, que ele separa entre campanhas, grupo de anúncios e depois os anúncios, tá? Meio confuso também acho, mas o LinkedIn ele funciona deste formato, tá? Então pensando nisso, tá? A gente vai clicar em criar, né? E a gente vai justamente criar um grupo de campanhas, acho que fica melhor para a gente segmentar, né? E sempre lembrando, né, que o grupo de campanhas ele está acima da campanha. Então, só para respeitar essa hierarquia, vamos começar com o grupo de campanhas. E aí, estando aqui, né? Vou colocar até aqui, né? Teste aula 2024. E eu vou colocar aqui com o rascunho, tá? Vocês também podem colocar. É só mais para a gente não ter nenhuma surpresa em relação, né, aos gastos que isso pode estar ocasionando. Então, podem começar também como rascunho. Aqui em relação ao objetivo de campanha, então vamos lá. Vou explicar brevemente cada um deles, tá? Mas no geral, consciência, que seria a parte de conhecimento de marca, eu não acho muito relevante, porque ele vai focar apenas em entregar
a impressão do seu anúncio, tá? Então não acho muito interessante não. A partir de consideração fica mais interessante, então visitas ao site pode ser, então levar as pessoas para um site acaba sendo sempre a opção mais interessante ao meu ver, porque eu quero registrar cada ação específica, que eu posso indicar que uma campanha está sendo bem feita ou não, e essa ação a gente chama de conversão. E no geral, em cada conversão, a gente tenta pelo menos pegar algum dado de contato do possível cliente, ou até pessoas que a gente quer impactar, então e-mail, telefone, isso acaba sendo bem interessante. Compromisso é mais ele fala essa parte de pessoas que interagem com as publicações, tá? Não acho muito relevante também. Visualização de vídeo pode ser interessante no seu caso, mas eu também não acho muito interessante. Eu acho que as pessoas verem um vídeo não significa que a marca nem mesmo esteja sendo reconhecida. Mensagens pode ser algo legal, caso você até queira fazer uma campanha nas quais você pretende impactar pessoas que vão enviar mensagens para sua empresa. Tá? E no geral o que eu mais gosto aqui são as campanhas de conversão, tá? Porque que nem eu comentei anteriormente, a conversão é quando você tem um potencial cliente e ele pode deixar informações de contato dele com você. E sempre dê preferência para telefones, tá? Porque telefones você pode depois fazer uma abordagem comercial por telefone, então para o time comercial fazer essa tratativa com o cliente acaba sendo muito mais interessante devido a uma maior taxa de conversão, ou seja, uma taxa de realmente conseguir uma venda a partir de um contato mais pessoal por ligação. Então, eu sempre tenho preferência, tá, para começar as campanhas de conversão. Geração de leads, uma coisa muito comum, ou seja, pegar pessoas que realmente você pode trazê-las para a compra da sua empresa. Conversões no site também eu acho super interessante. Na verdade, até a conversão, eu acredito que ela tem que ser muito mais feita no site e não apenas dentro da plataforma, porque você até tem campanhas de formulário aqui dentro do LinkedIn, porém não acho muito eficaz, acho que você leva para uma landing page acaba sendo muito mais interessante. E também tem a parte de candidatura à vaga, né? Então essa aqui é mais para as pessoas que queiram, né, realmente divulgar a empresa, e isso que aparece muito naquelas buscas do LinkedIn, quando realmente as pessoas estão procurando emprego, né? Então, se caso você queira divulgar a sua empresa e especificamente algumas vagas, isso aqui seria bem interessante, tá? No geral, o que eu vou fazer aqui, essa parte de campanhas, que eu também sempre segui o padrão, eu vou colocar como uma parte de conversão, tá? E realmente de geração de leads, tá? Então fica até uma coisa um pouco mais ampla e ele pode até dar uma opção para a gente de formulário, tá? Que no caso seria um formulário interno do LinkedIn. Então eu já deixo aqui um disclaimer, caso você não tenha um site e queira fazer uma campanha internamente dentro do próprio LinkedIn. É possível, tá? Eu acabo não recomendando muito, porque você consegue ter um controle maior das conversões e ter até uma campanha com melhor desempenho quando você tem pelo menos uma landing page e você consegue registrar essa conversão, mas no geral também vai funcionar tranquilamente, tá? Agora aqui em relação ao orçamento e agendamento do grupo, tá? Tem esse item aqui de otimização de orçamento, tá? E assim, qual que é o diferencial dele? É que normalmente a gente acaba utilizando essa parte de otimização mais para campanhas que têm um histórico de conversão. Porém, isso aqui funciona bem parecido com o Facebook, né? Então, na prática, quando você clica aqui em ativar, você tem um controle melhor da sua verba, tá? Então você pode fazer um orçamento diário, que eu acho bem interessante, e funciona até do modelo parecido com Google e Facebook, que você consegue colocar, né, um valor diário para fazer as suas campanhas, tá? Então aqui você realmente consegue definir um orçamento diário ou um orçamento total, tá? E caso você não ativasse essa opção, você poderia só definir, no caso, o orçamento total. Então é interessante que quando realmente você ativa aqui, né, você tem um controle melhor da sua verba que está sendo investida diariamente, tá? Então, vamos supor que a gente queira anunciar aqui com um valor padrão, tá? E em relação ao valor padrão, eu recomendaria pelo menos R$20 por dia, tá? Porque há um tempo atrás o LinkedIn ele solicitava pelo menos $5 por dia, tá? Mas eu creio que hoje essa limitação seja bem parecida, ou eles tenham até reduzido esse valor diário. E aqui em relação aos lances, você tem entrega máxima, limite de custo desejado ou lance manual, tá? O que eu recomendaria para vocês, em primeiro caso, vocês podem começar com um lance manual, tá? Porque realmente a campanha de vocês não tem um histórico de conversões a ponto de identificar se isso vai otimizar ou não, tá? E caso não tenha esse histórico e você selecione uma das estratégias, aí pode ser que a plataforma force você a ter essas conversões e você vai gastar bastante no começo, tá? Pela minha experiência, os lances automatizados, eles trouxeram mais conversões. Porém, para a gente chegar a essa alteração entre sair do lance manual e passar para um lance com automação, né, precisava ter essa janela de tempo de experiência de campanha até poder fazer essa transição, tá? Pelo menos uma conversão para ter
esse histórico, tá? Então pode começar com lance manual, depois a gente vai fazer esse ajuste dos lances, tá? Mas inicialmente seria interessante, caso a sua conta não tenha nenhuma conversão registrada, você começar com lance manual. E aí, em relação aos outros lances, como entrega máxima e limite de custo máximo desejado, eu diria que você teria que testar, tá? Mas eu costumo partir do lance manual para entrega máxima. E aí depois eu faço um teste A e B com campanhas entre entrega máxima e limite de custo máximo desejado, porque aí depois eu consigo verificar qual tipo de lance está trazendo mais resultado, tá? E no geral, fazer a gestão de tráfego sempre envolve teste. Então, tendo essas duas campanhas no teste A e B e verificar que essa variável específica, que é o formato de lances, né? Qual desses lances está trazendo mais resultado, sempre é importante. Então aqui a gente vai começar com o lance manual e eu vou botar aqui apenas uma campanha de uma semana para a gente dar uma sequência aqui e fazer o teste de nossa aula. Ok, uma vez colocado, podemos clicar aqui em criar. E um detalhe, o LinkedIn mudou isso, tá? Antigamente era 20 reais pelo menos, né, o valor mínimo, agora tá 60 reais, que praticamente dá um pouco mais de 10 dólares, né? Então eles alteraram essa parte. Então vamos colocar aqui em criar como orçamento diário, né? Mas somente antes da gente dar sequência, acho que também vale a pena a gente ver em relação ao orçamento total, né? E até se a gente colocar, por exemplo, em uma semana, vamos supor que se a gente gastasse 200 reais, vamos ver se ele dá sequência. E no caso ele deu sequência até com um valor menor, tá? Então vocês também podem ter essa possibilidade de fazer campanhas com custo menor diário a partir da campanha total. Então também tem essa possibilidade, essa chance de dar uma dobrada no custo total da campanha em relação ao que você pagaria, né, se fosse um custo diário que teria que ser pelo menos 60 reais por dia, tá? De qualquer forma, eu vou voltar lá fazer uma campanha de custo diário, que normalmente é o que eu acabo utilizando mais para os clientes, e aí a gente vai dar sequência em relação a este passo a passo em cima da campanha com custo diário. Ok, então voltamos aqui também para a nossa configuração inicial de gasto diário, e agora eu também vou clicar aqui em criar. Bom, uma vez nossa campanha aqui, então, vamos clicar aqui agora em criar uma campanha, porque claro, a gente fez aqui o grupo de campanhas, agora vamos criar aqui as campanhas propriamente ditas. Posso clicar aqui em criar a campanha, e aí vamos aqui, né, tem dois tipos de configuração, o rápido e o avançado, tá? Eu vou fazer aqui pelo modo avançado, tá? Porque realmente a gente vai ter mais controle aqui em relação ao passo a passo. Então eu vou vir aqui avançado e vamos continuar nesse mesmo grupo aqui. Ok, estando aqui, então vou colocar aqui campanha de teste 2024, custo diário, beleza. E vamos aqui a parte de públicos, tá? Então isso aqui é bem importante. O LinkedIn ele trabalha com diferentes tipos de segmentações, então você vem aqui em públicos, tá? Você pode, né, criar um público e ele já está salvo, né? Uma das opções. Você também tem alguns públicos que são salvos aqui do LinkedIn, tá? Então isso aqui pode ajudar também para você, caso você queira uma coisa um pouco mais rápida, tá? Então ele também já tem algumas coisas prontas. Mas assim, aqui é bem próximo com o Facebook, caso você já anunciou. Então você pode ficar aqui uma tarde inteira, o dia inteiro brincando com as possíveis categorias para pesquisar e realmente ter alguma coisa que seja mais pertinente, tá? Mas pensando nesse quesito, o que dá pra gente fazer? Então a gente pode, em primeiro lugar, segmentar por uma coisa mais específica em relação à localização. Então eu posso aqui, por exemplo, pegar cidades específicas. Então vamos supor que eu queira anunciar aqui para a região de Curitiba. Então eu posso procurar aqui Curitiba, né? Então eu posso pegar aqui Curitiba ou Curitiba região. Eu vou pegar aqui Curitiba específico, isso, né? Ok. E estando aqui, o que a gente pode fazer na sequência, além de pegar a localização, é realmente pegar as pessoas que a gente vai querer impactar. Então ele consegue pegar aqui até alguns cargos que a gente consegue indicar como cargos atuais. Então realmente para pegar pessoas super qualificadas, isso aqui é bem interessante. E até caso você queira pegar pessoas que recentemente eram diretores, alguma coisa específica, também tem essa possibilidade, tá? Então isso pode ser interessante para caso você esteja procurando pessoas que eram de cargos mais altos e acabaram saindo de empresa e você quer impactar elas especificamente para eventualmente preencher uma vaga na sua empresa. Então esse aqui, por exemplo, poderia ser bem interessante. Mas aqui no caso, essa parte de públicos, tá? Por enquanto não vai ser tão importante, porque isso aqui vai ser mais quando a gente falar sobre público semelhante,
o retargeting, né, que a gente chama de remarketing, e também até o upload de lista, tá? Então a gente vai nessa parte de atributos de público, que aí vai ser mais importante. E aqui a gente consegue brincar e realmente escolher o que a gente quer impactar. Então pode ser por nome de empresa, receita da empresa. E aqui eu posso até pegar empresas que eu quero impactar, então o tamanho delas, isso aqui vai ser bem interessante. Seguidores de empresa, os setores da empresa, então eu posso pegar aqui vários setores e fazer uma procura, tá? Então até para nichos específicos, como petróleo e gás, que é uma coisa bem específica, né? Você pode ter também bastante chance de impactar. E vamos supor que eu quero pegar aqui pessoas, né, que são mais da parte de tecnologia e mídia, né? E também da parte de... Vamos botar aqui de varejo, os 2 itens. Deixa eu fazer um teste. Então eu consigo aqui segmentar por tipo de empresa. E mesma coisa aqui eu consigo segmentar em relação aos dados demográficos. Então, em relação tanto à idade do usuário, né? Então eu quero pegar pessoas de 35, 24 anos, até mais 35 também. Desculpa. Menos 55, na verdade. E... voltando aqui para dados demográficos e também gênero do usuário, para mim não importa muito, então posso selecionar aqui os 2, ou também se você quiser só uma das 2 opções, você também tem essa possibilidade. Informação também, aí você pode pegar as áreas de estudo, também a instituição do usuário de ensino, né? A experiência profissional também, então os cargos, então isso que é bem interessante, é que eu posso fazer a festa, então eu posso botar, por exemplo, aqui, né, marketing. Então ele vai me dar aqui todos os cargos, marketing, especialista em vendas e marketing, gerente de marketing, até me dar subcategorias aqui de profissionais, né? Então isso aqui é bem legal mesmo, me dá bastante possibilidade de prospectar pessoas, tá? E também interesses e características do usuário, né? Então contribuinte disponível para transferência, né? Tem essa parte também de grupos, você pode segmentar, mas acho que aqui na parte de experiência profissional é que você consegue ter mais distinção entre as pessoas e realmente segmentar de acordo com o que você precisa, tá? E até pegar aqui funções, então qual a função da pessoa, arte design, compras, né? Tem essa parte dentro da segmentação. Nível de experiência também e mesma coisa em relação aqui a competências do usuário. Então aqui, se eu botar aqui a mesma coisa, marketing, aqui ele vai me dar uma porrada aqui de itens, né? Então, estratégia de marketing, isso que está relacionado mais aos interesses do que a pessoa ela segue, compartilha, curte e até usa no dia a dia dentro da internet, tá? Então, bastante coisa refletida aqui no perfil da pessoa e ele vai encontrando pessoas que têm a afinidade com esses temas, ok? E o legal do LinkedIn é que você consegue fazer o que a gente chama de restrição, né? Ou ampliar o seu público. Então, aqui funciona bem com aquela ideia de conjuntos, que é até uma teoria da matemática, né? Porque eu estou falando para o LinkedIn, olha, eu quero que você pegue diretores de marketing, gerentes, especialistas de vendas, diretores de marketing, coordenadores de marketing e estagiários de marketing, ou pode ser pessoas que são da parte de tecnologia, informação e mídia ou varejo de empresas, ou que tem a idade de 35 a 54, no caso 25 a 54, ou que sejam, né, da parte de competência de estratégia de marketing, tá? Isso tudo pensando na região de Curitiba. O que eu estou querendo dizer com essas informações? É que, para mim, ele pode pegar as pessoas que elas podem ter uma dessas características, mas não necessariamente elas têm que ter todos esses quesitos para fazer parte do meu perfil ideal de cliente que eu quero impactar com as campanhas. Então, da maneira que eu prospectei aqui, tá bem ruim, porque eu estou podendo pegar desde quem é apenas homem e mulher, ou quem apenas tem tecnologia de formação como empresa, ou a pessoa que pesquisa e tem uma concepção, né, nessa parte de competência, como estratégia de marketing. Então, isso aqui seria uma salada de fruta que, para usar a segmentação não é muito interessante, porque ele vai pegar todo mundo e, até se você ver, né, o tamanho do público ali, ele está grande. Então, o que a gente faz para ter essa otimização é que eu posso pegar essas mesmas informações, só que em vez de colocar ou, eu posso usar aqui a segmentação né? E eu posso vir aqui na parte de restrição. Então, qual que vai ser a diferença? É que eu posso pegar todas as pessoas que têm aquelas características que eu listei anteriormente, só que eu quero que elas tenham essas competências que sejam complementares. Ou seja, em vez de eu querer pegar só, impactar só pessoas que sejam ou homens ou mulheres e trabalham na parte de TI, e tem competência de estratégia de marketing,
eu quero pegar pessoas que apenas são homens e mulheres, ou pode ser homens ou mulheres nesse caso, tá? Pode ser um dos dois, mas eu quero homens ou mulheres que necessariamente elas trabalham na parte de TI, tecnologia da informação, e necessariamente elas têm a competência de marketing. E eu também posso colocar que necessariamente elas trabalham no cargo de coordenador, gerente de marketing e também estagiário, ou tudo que esteja relacionado aos cargos principais de marketing que eu listei ali anteriormente. Então, quando você vai na parte de restrição, você preenche esses requisitos e você quer os profissionais que tenham todas essas competências o mais próximo possível do que você atribuiu e, consequentemente, o seu tamanho de público fica menor, mas ele fica muito mais qualificado. Então, a ideia até, quando eu vou mostrar aqui a restrição para vocês na sequência, vocês vão ver que meu tamanho do público vai diminuir, porém, vai ser um público muito mais qualificado porque eu segmentei melhor, né? E eu estou dizendo para minha busca de anúncio que, olha, tem que ser essas pessoas com essas qualidades. Então, consequentemente, por ser várias atribuições e vários requisitos, ele tende a pegar menos pessoas, mas realmente com muito mais compatibilidade com o que eu procuro na minha campanha de anúncios aqui no LinkedIn. Então, retomando esse fundamento, eu vou excluir então aqui as pessoas que a gente botou aqui, só para vocês terem, né, uma ideia aqui do porquê funcionava o OU e o E, e aí ficava até mais fácil para vocês compreender, né, como funciona essa ideia. Bom, pessoal, então só remanejando para ficar melhor aqui para vocês entenderem, tá? Então eu peguei aqui todas as características aqui só como exemplo, né? Então pessoas que podem ser do gênero masculino ou feminino e ter todos esses cargos aqui, né? Que a gente pode estar impactando. E aí depois quando você vem aqui na parte de restringir, né? Então eu posso fechar aqui. E aí você vai ter esses dados principais e colocar aqui na parte de E, né? Então quando eu venho aqui na parte de E, né? Eu posso colocar aqui ou, né? Só para vocês terem uma ideia, eu coloco ou. Então, vindo aqui no outro público que eu selecionei, tá? Eu botei a opção E, tá? E você pode alterar clicando aqui, tá? Até que se eu clicar aqui em ou, né? Ele vai dar um aviso que não vai fazer muito sentido, porque eu posso pegar essas duas pessoas e colocar num grupo só, né? Então, por isso que ele apareceu esse aviso. Mas aqui eu fiz propositalmente E, porque aqui eu quero realmente pegar pessoas que são gerentes de marketing, diretores de marketing, todos esses cargos, né? Podem ser do gênero feminino ou masculino, então um dos dois. Mas eu quero que necessariamente eles tenham idade entre 25 e 34, né? 35 a 54 e 55 mais, então tem que preencher esses quesitos, né? Ou que eles tenham 10 ou 12 anos mais de experiência, tá? Então posso pegar essas informações e fazer uma compatibilidade, né? E aí é legal que eu posso pegar outros quesitos aqui, né? E fazer essa combinação. E até vocês verem, né? O tamanho do público reduziu bastante. Então antes, quando a gente tinha um público de mais de 900 mil pessoas, aqui a gente tem mais de 10, né? E eu posso até segmentar aqui, se eu botar E, né, vai segmentar mais ainda e ficar 4.700 pessoas, porque eu vou ter mais um critério para ter essa compatibilidade, né? Então tem que ser todo esse quesito aqui, ainda, né, de ter essa idade também tem que ter um ano X, né, X anos de experiência, né? Então vai ser uma coisa mais específica ainda, né? Eu posso colocar esses dois aqui também para combinar, né? Então fica até mais fácil e eu consigo chegar ao público antes que eu tinha, né? Então isso aqui ajuda bastante para ser uma coisa muito mais específica. E ele fala aqui, né? Para entregar o seu engajamento, no mínimo 50 mil pessoas, tá? Isso aqui não é uma regra, tá? Já testei campanhas que impactaram menos de 50 mil pessoas e deu muito resultado, mas eu sempre tento trabalhar nessa quantidade, tá? Acho que faz um teste A/B, acaba sendo a melhor opção, né? Fazer uma campanha igual, só que uma com um público um pouquinho acima de 50 mil e outra com um pouco menos, né? E fazer esse comparativo, tá? Mas pode fazer até com menos disso, acho que é interessante você testar, mas nunca deixe de testar. Então vale a pena fazer uma campanha com um pouco mais de 50 mil e outra com menos, né? Entre 10 mil usuários ali, até um pouco menos disso, ou até 25 mil pode ser, metade desse valor de 50 mil, e verificar qual traz mais resultados para você. E aí tem essa opção de ativar a ampliação de público, tá? Eu não vou colocar porque no geral não traz tanto resultado assim, tá? E até depois, se você criar, se você quiser salvar depois esse público, você pode fazer. E aí depois você pode vir aqui e clicar em salvar público, né? Para fazer realmente esse registro e ficar mais fácil para você, né? Então vou botar aqui, né? Público, aula 2024. E aí pode até depois ter uma descrição, né? Mas vou botar aqui só para a gente ter esse registro. E depois tem o formato aqui do vídeo, tá? Então aqui pode ser imagem única, carrossel, então fica mais a critério de vocês, tá? Também pode ser com documento, mas eu, em geral, vou recomendar vocês mais em campanhas de vídeo, que tendem a trazer mais resultado, tá? Mas também pode ser com imagem de carrossel, uma imagem única, tá? Vou botar em vídeo aqui, porque eu já tenho, acho que até um vídeo nessa própria conta aqui, né?
E aí uma vez selecionando, tá? Claro, vão ter os formatos aqui de imagem, tá? Então os formatos na verdade são bem parecidos com o próprio Facebook. No geral, formato 1 para 1, tá? Então pode ser 1080 por 1080, ou pode ser até, acho que alguns formatos 1920 por 1080, tá? Mas no geral a resolução padrão aqui das campanhas do LinkedIn é 1080 por 1080, tá? E aí você também pode fazer até aquela combinação de 1080 por 1350, né? Que é a imagem um pouquinho mais alta, que também até o Instagram ele permite algumas campanhas. Mas o padrão, se não quiser ter dúvida e ser uma coisa certeira, tá? 1 para 1 imagem acaba sendo o padrão mais indicado, tá? E vídeo também, padrão Full HD, tá? E aí você pode depois fazer essa adequação para uma resolução talvez 1080 por 1350, também dá, tá? Ou também fazer uma campanha 1 para 1 e fazer o vídeo em formato quadrado, ou até mesmo Full HD, e ele fica dentro no formato 1 para 1, ou não estiver fazendo a veiculação na campanha, tá? Então são duas possibilidades que você pode estar executando no seu anúncio. E aqui na parte de LinkedIn, eu não coloco muito também esse Audience Network, fica mais a critério de vocês, tá? Mas aqui a própria audiência do LinkedIn padrão, para mim, tá mais que suficiente, tá? Então isso aqui tá bem legal para você fazer uma campanha, tá? Aqui agora o orçamento do grupo, metas, otimização e as próprias estratégias de lances, tá? Então aqui, ó, isso aqui, ele já dá um valor pra gente estipulado, tá? O que você pode fazer, começa com o valor que ele dá, mas tenta aumentar pelo menos 50%, tá? Então, vamos supor que seja 8,54, né? Então, praticamente metade disso aqui vai ser em torno de 4,27. Então, 8,54, basicamente 12,81 de lance, tá? E até um lance alto se comparar com outras plataformas de anúncio, mas o LinkedIn ele tende realmente a cobrar mais pro lance, porque ele tende a entregar seu anúncio por pessoas mais... cobrar, né, por pessoas mais qualificadas. Ele até fala aqui, né, entre o lance menor 5,69 e o maior, né, 16,2. Então acho que fica ali entre você aumentar 50%, né, do valor de sugestão. Acho que fica um lance legal, tá? Mas por minha experiência, roda ali, né? E você pode até aumentar um pouquinho mais esse lance à medida que você vai testando, mas depois que você tem um histórico de conversões, você pode pode mudar o lance, né, para colocar uma opção automática. E fica muito mais tranquilo para você e também fica melhor porque o próprio algoritmo vai ter acesso a mais dados que ele pode fazer um gerenciamento de campanha, tá? Então fica mais interessante desta forma. E aqui depois tem a parte de conversão, mas depois eu vou voltar aqui e explicar para vocês, tá? Vamos só daqui dar andamento na parte da configuração da campanha em si. E aí clicar aqui em salvar, só para confirmar o formato de anúncio. E aí para criar a própria campanha, você pode ver aqui, né? Ver conteúdos existentes ou criar nova campanha, tá? Eu vou colocar uma aqui que eu já tenho pronto, então pra gente fica bem mais fácil fazer a sequência, tá? Então, basicamente já tem a campanha aqui rodando. Só para vocês voltarem, caso criar um novo anúncio, né? Vocês podem vir aqui e colocar o texto tudo certinho. Então, realmente, aqui parte mais do que vocês têm em mente, tá? Para fazer esse criativo, então, realmente parte mais de vocês. Que nem eu falei, tem também a opção de formulário, tá? Então, você pode criar um formulário aqui internamente para fazer essa campanha. Aí você pode selecionar aqui um formulário para fazer essa veiculação e registrar já o seu lead aqui dentro do LinkedIn, tá? Mas eu pessoalmente iria mais para a campanha de anúncio e você fazer depois o registro aqui, tá? Então isso aqui é uma opção mais interessante. E um detalhe só aqui, na hora de vocês criarem a campanha, eu só vou pegar aqui um anúncio que eu já tenho pronto, para a gente aqui acelerar o processo. Você pode vir aqui em ver conteúdo existente, e eu posso clicar nesse aqui, e para clicar depois aqui em adicionar a campanha. E só antes de dar sequência, eu vou clicar aqui em editar, que eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. Que é o seguinte, tem aqui meu site, tá? Mas tem um item bem importante que a gente chama de traqueamento das tags UTMs, tá? Isso aqui normalmente é utilizado mais para campanhas que a gente tem. A gente quer pegar os dados quando a pessoa acessa o nosso site e aí são informações que a gente quer saber de onde veio a conversão, né? Então, quando a gente faz o cara crachar no nosso relatório aqui do Google Analytics, a gente consegue ver de onde veio a conversão específica, tá? Para vocês terem essa informação depois, tá? E até depois, caso você queira saber como fazer esse registro, né, de verificar de onde veio a conversão, vou deixar aqui em cima do vídeo um card, um vídeo antigo que eu mostro como fazer uma campanha do Facebook Ads, que eu mostro certinho essa parte, né, de como você depois puxa no relatório e vê de onde veio a conversão, tá? Mas aqui é legal porque eu só vou mostrar para vocês como vocês podem gerar essa tag com os parâmetros para depois vocês poderem identificar no Google Analytics, tá? Que vai ser importante na hora de vocês criarem sua URL aqui e deixar tudo registrado. E para criar essas URLs personalizadas, você vem aqui no Google Analytics Demos e Tools, e aqui você consegue fazer esse criador de tags UTM, né? Então ele acaba sendo bem importante quanto a isso. E basicamente você coloca aqui o seu site, pode colocar alguns parâmetros, né? Como o nome da campanha, né? O ID, né? Isso aqui na verdade acaba não sendo obrigatório, mas o que é obrigatório é a fonte da campanha, o meio, né? E o nome da campanha.
Então eu posso colocar aqui, né, LinkedIn Ads 2024. Então depois quando eu puxar no meu relatório vão aparecer essas informações e depois ele me passa aqui, né, uma URL específica para depois eu puxar no meu relatório e ver de onde está vendo a conversão, tá? Então isso aqui é bem importante para depois eu fazer o cara crachar e verificar de onde está vindo cada tipo de conversão. Bom pessoal, só para dar uma prévia para vocês aqui, como vocês podem traquear as informações a partir desse gerenciador de tags UTM que eu mostrei ali no quadro anterior. Justamente quando vocês chegam aqui na conta de vocês do Google Analytics, caso vocês não tenham uma conta no Google Analytics, eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo que eu mostro passo a passo de como você cria e conecta a sua conta do seu site com o Analytics. E aqui dentro, vocês podem vir aqui na parte de aquisição de usuários, que é uma das maneiras da gente traquear essas informações a partir das tags UTM. E aqui dentro, a partir, por exemplo, aqui em aquisição de usuários, você pode clicar aqui, até vou fechar o que tá aparecendo aqui no meu, né? Mas vocês podem vir aqui, por exemplo, em colocar, né, a parte de origem de tráfego e colocar aqui a partir da origem da mídia de sessão. Então, os parâmetros que você colocar na sua URL personalizada a partir daquele link do GA DevTools, vai aparecer também aqui para você. Então, só para dar uma breve dica para vocês, que eu costumo fazer, eu crio aqui uma planilha que eu consigo deixar depois características, no caso os nomes específicos, e depois eu sei de qual conteúdo eu gerei uma conversão com base na URL específica. Então eu faço um cara crachá e eu consigo depois identificar a partir do atributo específico, né, de onde vem a conversão. Então eu não preciso colocar uma extensão muito grande, eu posso deixar um código aqui apenas, né, que eu consiga já identificar, e a partir aqui do tráfego orgânico eu consigo identificar, por exemplo, na minha planilha quais das URLs correspondem ao número 11, 10, 6, enfim, em relação ao que eu coloquei aqui, e depois identificar os vídeos de acordo com cada URL que eu deixei registrado na minha planilha, e depois eu só verifico lá de acordo com o código que aparece aqui para mim nesse traqueamento de conversões no Google Analytics, tá? E o legal é que depois eu consigo até pelo próprio Analytics fazer um traqueamento em relação aos eventos. Então eu posso vir aqui, ó, tanto por conversão como também por eventos, né? Então eu tenho aqui um evento, eu posso deixar aqui, né, todos os eventos para ele poder registrar tudo. Mas se eu quiser pegar aqui, por exemplo, um evento que eu deixei registrado como conversão do meu download do e-book, né, eu consigo depois saber quais vídeos registraram essa conversão e também quantas vezes, né, cada vídeo representou uma conversão específica, né. Então é legal porque nas suas campanhas depois você vai conseguir fazer esse cara crachá para verificar de onde está vindo a conversão, né, qual anúncio específico está gerando esse resultado, também qual foi a data, o dia, até o dia da semana que está gerando mais conversões para vocês, tá? Então o Google Analytics é fantástico porque eu consigo traquear todos esses dados e a gente consegue fazer isso a partir das tags UTMs, né? Que você faz a criação e depois você consegue puxar a partir aqui dos relatórios do Google Analytics, tá? E da mesma maneira você consegue fazer também vindo aqui em aquisição de tráfego, tá? E aí vindo aqui, você pode clicar aqui, ó, no grupo principal, pode clicar aqui, ó, origem da sessão, tá? Então aqui também você vai ter acesso aos canais e também às URLs específicas que você está fazendo esse traqueamento. E da mesma maneira você pode vir aqui, ó, pode vir tanto para a contagem dos eventos, tá? Mas o melhor é até a contagem das conversões. Então você também tem essa possibilidade, tá? E aí, apenas um apanhado, né, para você fazer o registro das conversões, você pode vir aqui em administrador e depois, estando aqui, você pode vir aqui em conversões, tá? E depois aqui você pode registrar suas conversões específicas, tá? Aqui no meu eu até vou verificar porque ele não registrou, mas os eventos eles foram contabilizados, então de qualquer forma você ainda vai ter os eventos contabilizados depois das conversões, tá? E claro, né, sempre certifique que a conversão está sendo disparada, tá? Acho que no meu evento talvez não disparou a conversão, mas enfim, eu consegui mostrar para vocês pelo menos que o evento foi disparado e eu consigo depois traquear de onde está vindo cada conversão de acordo com cada link personalizado, tá? E da mesma maneira vocês podem aplicar esse registro aqui no Analytics e também nas suas campanhas, graças ao criador de links UTM que o Google nos disponibiliza. Sabendo disso, então, vocês podem depois copiar o URL de vocês aqui, então só clicar aqui em copiar e depois vocês podem vir aqui na campanha de vocês e dar um Ctrl V, tá? Que daí essa URL vai captar certinho de onde estão vindo as conversões, tá? E aí pode clicar depois aqui em salvar, confirmar e voilá. Então, estando aqui, tá? O que você depois vai fazer em avançar aqui,
seria avaliar e lançar toda a campanha, tá? E aí vocês podem clicar aqui, né, para lançar, ele pede para colocar os dados aqui certinho, tá? Então, estando aqui nessa parte, tá? Você pode realmente revisar toda a sua campanha antes do lançamento, tá? Então isso aqui é bem importante. E só muito importante que é em relação ao pagamento, tá? Até onde eu testei, o LinkedIn ele permite só cartão, tá? Pode ser que com algumas atualizações eles deram uma olhadinha para fazer alguma campanha com boleto, tá? Mas eu até então somente anunciei no LinkedIn com cartão de crédito, tá? E é sempre legal você estar verificando porque o LinkedIn meio que faz uma cobrança instantânea, tá? Então, como também ele trabalha com dólar, pode ser que vai variando a sua cotação devido até né, a flutuação do câmbio, então pode ser que um dia você gaste um pouco mais ou menos de acordo com a cotação do dólar, mas no geral sim é bem pequena a variação, tá? E a ideia é sempre você fazer a criação com cartão de crédito, tá? Porque boleto pode ser um pouco complicado caso eles tenham essa opção disponível, mas no geral o cartão de crédito sempre foi mais tranquilo e a gente pôde anunciar sem muita burocracia para aprovar a campanha aqui dentro do LinkedIn. Agora só o item antes da gente retomar a campanha aqui, na verdade finalizar, seria mais em relação aqui à própria parte de conversões, tá? E aqui qual que é a ideia do LinkedIn? É que você gere um código, né, e a partir desse código você possa fazer o traqueamento das suas campanhas aqui dentro do LinkedIn, né? Então para isso você pode vir aqui em criar nova conversão, né? E que eu posso colocar uma conversão com, por exemplo, envio do formulário. Então aqui eu posso botar realmente como lead. O valor da conversão para mim não interessa muito, porque eu só quero realmente um lead, né? A não ser que fosse e-commerce, mas para mim seria mais um lead propriamente dito. O que você pode deixar 30 dias? Também visualização 7 dias. Último toque de campanha, sim. Próxima etapa. Aí ações novas, sites, conversão manual e gerenciador de marcadores, tá? Eu sempre faço a configuração manual de conversão. E aí para isso... E aí nessa configuração manual de conversão a gente usa aqui o pixel de imagem, tá? Então o que acontece? Ele tem um código aqui embaixo, eu vou dar só um, né? Aqui ó, diminuir o tamanho só para a gente poder ver. Esse código está aqui embaixo, né? Então esse aqui seria o código do pixel que a gente pode copiar, tá? E para fazer essa, só para explicar para vocês, tá? A gente vai pegar esse código aqui, não vai pegar ele todo, mas vai pegar só o ID de conversão para a gente fazer o nosso traqueamento. E a gente vai utilizar com base nisso o Google Tag Manager, tá? E o Tag Manager a gente vai pegar, fazer integração com o LinkedIn, né? E aí depois fazer o disparo dessa conversão e validar, para depois estar exibindo em tempo real aqui para vocês o funcionamento dela, tá? Então vamos aqui para o Google Tag Manager, que também caso você não saiba como utilizá-lo, vou deixar também aqui em cima no card, na descrição do vídeo, um vídeo que eu mostro passo a passo para instalá-lo e você fazer a integração com o seu site. E aqui eu vou estar utilizando o site WordPress, mas pode ser para qualquer outro tipo de site, ok? E estando aqui no meu Tag Manager, tá? Tem todas as minhas partes de configuração aqui certinho. Como vocês podem ver, eu já tenho até a tag do LinkedIn criada aqui, tá? Então, só para vocês verem, mas eu vou fazer aqui um passo a passo só para vocês saberem como funciona, tá? Então aqui para criar a sua conversão, você faz o seguinte, você vem aqui em nova, tá? Dentro do Tag Manager. Pode botar aqui LinkedIn Site Tag, a gente tem um parâmetro, precisa ser nada bonitinho. E aqui é o seguinte, eu creio que o LinkedIn já tenha essa tag que tá, que é o LinkedIn Site. Mas, caso não tenha, você pode vir aqui, ó, descubra mais a galeria, tá? Isso, procurar aqui, ó, por LinkedIn, tá? Isso. Então, sim, eu creio que ele já tem aqui dentro do Tag Manager, tá? Mas caso não tenha, você pode procurar aqui e pegar este aqui específico, tá? Então não seria nenhum desses dois aqui, porque no caso esse próprio mesmo que eu tenho aqui do LinkedIn, ok? E tendo aqui o LinkedIn Site, tá? Você pode selecioná-lo e aqui vai ter o código da sua Insight Tag, tá? Então para selecionar essa informação a gente vai voltar lá no nosso código para pegar esse dado específico que eu vou mostrar para vocês onde vocês podem retirá-lo. Estando aqui então na nossa página do código que eu mostrei aqui para vocês, vocês vão pegar aqui ó, o pixel, o código específico, tá? E no caso seria da conta de vocês, né, esse pixel aqui, que no caso aqui é esse, 2298369, tá? Então vocês pegam esse dado aqui e voltem lá para a tela do Tag Manager. E aí estando aqui, vocês apenas insiram este código aqui. E na parte de acionamento, tá? Isso aqui seria em todas as páginas, porque a ideia
que a gente consiga ter esse pixel, né, funcionando em todas as páginas. Então seria aqui, tá? E clica aqui em salvar. Eu só não vou salvar porque eu já tenho essa tag instalada, então não faz sentido eu ter essa conversão não, esse acionamento duplicado, tá? Mas aqui eu creio que fica fácil para vocês compreenderem. E depois aqui, né, na parte de vincular a conversão específica, qual que seria a ideia? É que você pega a partir dessa URL específica, ele te dá um código de conversão para cada ação específica, e em cima disso ele gera um pequeno pixel que ele vai gerar essa conversão para você, tá? Então a ideia é que você pegue esse pixel, ele seja acionado, e quando esse evento aconteça, você gera uma ação de carregamento de imagem, que vai ser a partir da URL que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele gerou a gente aqui na tela, né? E em cima disso vocês colocam e atribuem algum tipo de ação específica no seu site, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então o que acontece? Você tem esse código aqui disponível, tá? O que vocês vão fazer? Vão pegar somente o URL aqui da imagem, tá? Desse pixel que eles geram para disparar essa conversão, tá? Então vocês vão apenas copiar este item aqui específico, tá? E uma vez copiado, vocês podem vir aqui em novo, tá? Aí pode botar aqui, né, até LinkedIn conversão. No caso, vou botar envio de formulário. Aí vem a configuração aqui da tag, posso colocar imagem personalizada, né? Posso colocar o URL aqui da imagem específica, tá? Aqui pode deixar a mesma coisa. Aqui você pode deixar como está, ok? E aqui lembrando que é somente este código aqui a partir do source, tá? Então você tem esse source que indica a imagem. Então você vai pegar no começo dessa aspas aqui até, né, o final. E tendo somente essa parte do códigos em mão, tá? Você vem aqui, né, na parte aqui de botar a conversão, né? Insere aqui o código e fazendo a inserção, você depois vem para acionamento em alguma conversão específica, tá? Aqui eu vou botar, só para ter fim didático, tá? Realmente para enviar o formulário padrão do meu site, tá? Então eu adiciono aqui essa conversão para a gente ter uma referência. Mas pode ser qualquer outro tipo de conversão que você tem em mente. Inclusive pode até ser uma conversão especificamente na parte de disparo de mensagem no WhatsApp, por exemplo, que eu tenho até aqui essa conversão registrada, e tem inclusive aqui um vídeo que eu mostro passo a passo de como você pode anunciar no Google Ads e criar essa conversão específica no WhatsApp, tá? Então acaba sendo bem interessante para você ter uma ideia pelo menos de como funciona. E aqui eu tenho minha conversão botão do WhatsApp, tá? Eu também só não vou criar porque eu já tenho a minha conversão criada aqui, que vai ser a que a gente vai utilizar para disparar e fazer o teste, tá? Mas pelo menos você já tem um referencial de como fazer a conversão aqui, utilizando o disparo, né? A partir dessa imagem personalizada dentro do LinkedIn. Ok, uma vez então criada essa conversão, que a gente mostrou aqui o passo a passo, a gente vê depois aqui em próxima etapa. E aqui você pode atribuir uma campanha específica, tá? Mas aqui eu posso criar de qualquer jeito. Está criado, tá? E não verificado. Mas isso aqui foi apenas um teste, tá? Então a gente deixou isso daqui. O que realmente a gente vai testar vai ser essa lead formulário site, tá? Porque esse aqui é uma conversão que está inativa. Mas eu vou testar aqui agora para realmente mostrar para vocês que ela está funcionando. Para isso, então, eu vou aqui no meu Google Tag Manager, até para a gente testar a nossa conversão. E eu aciono aqui o nosso URL. Então, fazendo aqui a inserção da nossa URL, eu consigo fazer a conexão e testar o nosso site. E aí, estando aqui, eu venho aqui na parte de contato do meu site. Depois faço o preenchimento aqui dos dados para poder enviar o formulário. E uma vez que eu selecionei aqui meus itens, posso clicar aqui em enviar, a gente fazer a avaliação se a LinkedIn Tag está sendo disparada ou não. E aí eu enviei meu formulário, então continua aqui a avaliação do Tag Manager e vamos verificar aqui se houve o disparo da conversão ou não. E olhando aqui, podemos ver que LinkedIn Tag, né, no caso a tag do LinkedIn foi disparada, né, e também a conversão aqui do LinkedIn Ads, né, conversão do LinkedIn Ads, né, no caso o envio dela, né. Então ele também foi disparado. Então a gente conseguiu, né, comprovar que houve disparo. Vamos só então verificar se a partir do painel do LinkedIn Ads foi verificado também o disparo dessa conversão. E vou lá, pessoal, é o seguinte, nossa conversão funcionou. Inclusive a fonte de dados está pegando informações aqui do LinkedIn, tá? Então nossa site tag está ativa e funcionando. A única questão é que pode ser que demore 24 horas. Na verdade, funcionou. Eu estava verificando aqui nesse meio tempo e funcionou a nossa conversão, tá? Mas só um detalhe aqui.
Pode ser que demore até 24 horas para sua conversão ser registrada, tá? Então, caso você faça de primeiro, não apareça a conversão, tá? Normal. Mas aqui funcionou tranquilamente, tanto é que agora está ativa a nossa conversão, tá? Então, só para realmente mostrar para vocês que fazendo esse passo a passo funciona, tá? E talvez você espere meia hora, alguns 15 minutinhos para essa conversão estar sendo registrada e espelhar aqui no seu painel do Liquidin, tá? Mas, de qualquer forma, eles dão por padrão até 24 horas. No geral, 15 minutos já está, no máximo, aparecendo aqui para vocês, ok? Ok, pessoal, agora você sabe como fazer a conversão, também como criar a campanha. Agora, só especificamente que eu quero apresentar para vocês é a questão de upload de lista, público semelhante e até fazer o retargeting, tá? E aí, vamos aqui para a tela e eu vou mostrar aqui para vocês especificamente, que aqui nisso vocês podem ver especificamente em plano, né? E em públicos. E vindo aqui em público, tá? Você pode vir aqui em criar público. E nisso você pode colocar aqui como, por exemplo, aqui a parte de empresa contatos. Então você vai fazer o upload dos arquivos aqui. Então pode botar aqui, né? Upload de lista. E aqui nesse caso é a lista de contatos, tá? Ou lista de empresas, pode ser o que fica melhor para você. E aí você tem um modelo que você pode baixar aqui, né? E verificar como funciona essa lista para estar fazendo a sua inserção, tá? E lembrando que tem que ser uma lista que tenha no mínimo 10 mil contatos, tá? Ou até 300 mil contatos para você fazer esse upload, tá? Então realmente tem que ter uma boa quantidade. E o legal é que em cada planilha, tá? Você vai pegar os dados específicos e deixar bem organizado de acordo com o padrão que o próprio Liquidin nos oferece. Que inclusive, se você clicar aqui, você vai ter o modelo, tá? Mas o padrão do modelo é exatamente esse. Então você vem aqui, né? O e-mail da pessoa, o nome, segundo nome, qual, né, o cargo dela, a empresa onde ela trabalha, né, o país, enfim, esses outros dois elementos aqui talvez não sejam tão essenciais, tá? Mas justamente, né, o e-mail, pelo menos você tem que ter, tá? E é legal você separar entre e-mail, o nome da pessoa, né? E até esses três principais aqui são os mais importantes, tá? Depois os outros dois aqui, pode ser que não seja tão peculiar, né? Mas saber o nome e o e-mail das pessoas acaba sendo mais primordial para você fazer esse upload de lista aqui dentro da sua campanha. E uma vez aqui colocando na lista, quando você for criar a campanha, até você ver, voltar ao vídeo, você vai ver que aquela parte de público, tá? Você pode pegar essas listas e fazer uma campanha especificamente para impactar essas pessoas, tá? Então, esse aqui funciona muito para campanhas que você quer impactar aquelas pessoas específicas. Então, pessoas que, por exemplo, você já tem na sua base lista de e-mails, né? E você quer impactar só as pessoas que estão no seu e-mail. Aí vale a pena você fazer um upload de lista, tá? E aí essa campanha, ela realmente é direcionada para aquelas pessoas que você quer impactar. Bom, pessoal, então você sabe como fazer aqui o upload de lista. Agora para fazer o lookalike, e só explicando que isso aqui é uma conta de teste, como funciona. No caso aqui, tá, tem esse Match Audience, que na verdade é apenas o próprio sistema que você sobe aqui as suas campanhas do Liquidin, tá? E para funcionar o seu lookalike primeiro, você precisa criar o que a gente chama de público de retargeting, tá? Que eu vou mostrar aqui na sequência. Mas só para vocês entenderem como os dois estão interligados. E no caso você cria esse público de retargeting, que você na verdade vai levar as pessoas para sua página do Liquidin, né? Então pode ser uma Liquidin page, ou até para o seu próprio site. E normalmente acontece mais quando você leva para o seu site. E a ideia é que a partir desse público, que vai ser criado ao longo do tempo, e você já demonstra aqui para o Liquidin, né? Que você quer registrar esse público, o Liquidin depois ele coleta essas informações e a partir disso ele vai criando públicos. Então, sejam aquelas pessoas que entram na sua página do Liquidin ou aquelas pessoas que entram no seu site. Mas a gente dá preferência para realmente focar só naquelas pessoas que entram no seu site, tá? E em cima disso depois, que ele até fala que vai ter 300 usuários pelo menos, você consegue criar esse lookalike, tá? Mas para criar esse lookalike você tem que ter um público, né? Que vai ser um público com base até no retargeting, tá? Que vai ser esse Match Audience. E em cima disso depois ele consegue pegar esses dados e fazer um público de retargeting, tá? Como aqui é uma conta, né, de realmente teste que eu uso para realmente só demonstrar as aulas, eu acabo não tendo aqui, tá? Mas a gente acaba utilizando esse mesmo público depois e faz campanhas de lookalike. E o lookalike é nada mais que eles pegam aquelas campanhas, então as pessoas que vão corresponder à sua audiência que você criou ao longo do tempo, né? E em cima disso ele vai encontrar as pessoas mais próximas possíveis, né, que podem ter muito mais chance de comprar de você, né? Então é legal até você fazer uma campanha até de lookalike quando você sobe uma lista de clientes que você já tem, né? Porque as pessoas próximas, de acordo com o perfil dos e-mails que você subir, têm mais chance de comprar de você, tá? Isso que também a gente utiliza muito no Facebook e costuma dar muito certo também, tá? Mas é só mais um detalhe para vocês conhecerem e entenderem como funciona. E uma vez dito isso, você pode fazer então, né, o seu retargeting, para ter até essa lista, né, de criar essa base de públicos, né? Você pode fazer até para uma LinkedIn page, para as pessoas que visitam sua página específica ou do seu site, tá? Então no caso aqui eu vou usar o site como exemplo. E aí, o que eu posso usar aqui, né? Posso usar tanto o meu domínio, quando as pessoas entrarem aqui no meu domínio, né? E a gente fazer
essa configuração quando a pessoa chega na nossa página, vai ser um potencial cliente, né? Mas também eu posso botar aqui o nome certinho, então eu vou botar aqui potencial cliente, né? Isso, né? Pode fazer o retargeting. Marketing até, vou botar aqui, né? 90 dias, né? Posso até botar as páginas específicas, né? Então quais páginas eu quero que a pessoa pode acessar no meu site e eu criar essa conversão, tá? Ou até criar essa base de público para depois utilizar aqui no meu lookalike, ou até mesmo na opção de um público preferencial, né? E nisso eu posso pegar o URL, e aí o URL começa com ou contém, né? E eu posso pegar a parte, né, específica do meu site. Então, por exemplo, se eu faço uma campanha que eu quero levar as pessoas para a parte de contato, e eu ponho só contato aqui, eu posso fazer só realmente esse remarketing para as pessoas que chegarem nessa página, que contém essa URL, né? Ou eu posso colocar o URL inteiro, né? Então, pode ser exatamente igual, que eu posso colocar aqui, né? Mas o contém normalmente costuma ser mais eficaz. E aí eu posso criar um público só em cima dessas pessoas que chegaram até meu site, né? E criar um público que ele vai ser utilizado como base para criar até esse público semelhante, né? E depois isso está atrelado ao fato que você pode criar esse público semelhante com base nas pessoas que chegam na sua LinkedIn page. Então, até aqui quando você voltar ao vídeo, você vai ver que eu tenho essa opção de criar o público de acordo com as pessoas que chegam até a minha página do LinkedIn. Eu posso colocar aqui para salvar, tá? Mas eu posso vir aqui depois na próxima etapa. Aceitar e criar, tá? Mas eu não vou criar porque eu já tenho um público aqui criado. E mesma coisa, você pode vir aqui na sua LinkedIn page, né? Então pode vir aqui, pegar aqui a sua página que foi criada, né? E aí pode ser pessoas que clicaram no botão de cabeçalho do LinkedIn, né? Ou pessoas que visitaram a página. Então já posso criar um público engajado com base apenas nessa opção aqui. E depois fazer meu lookalike, até a minha campanha aqui, para fazer o meu público preferencial. E eu posso botar aceitar e criar, tá? Então você pode criar esse público aqui do seu lookalike a partir de duas maneiras. Pessoas que chegam até o seu site e até fazer um remarketing em cima disso, né? Ou até pegar pessoas que depois você pode botar como um público preditivo, ou até o preferencial, né? Com base nas pessoas que chegam na sua LinkedIn page. Então acho que é legal pelo menos vocês conhecerem essas duas opções, porque vai ser importante para vocês terem maior visibilidade, né? E mais opções para trabalhar na sua campanha ou dos seus clientes. E por fim, temos aqui a parte de central de cobrança e de acesso. Você pode gerenciar o acesso para terceiros aqui, tá? Então você pode depois passar colocar outros usuários aqui, então acho que quanto a isso não tem nenhum problema. Até isso que ficou bem melhor, porque antes o LinkedIn era bem restrito quanto a isso, então agora ficou mais fácil você passar o gerenciador para alguma pessoa que vai estar mexendo na sua campanha. Então é legal você realmente colocar, né, a pessoa, o perfil dela pessoal, e ela vai ter acesso aqui. E na parte aqui de cobrança, tá, conforme eu comentei, em relação à parte do gerenciador do cartão de crédito, então você tem que ter um cartão para fazer a sua campanha, tá? Mas também não tem muito problema quanto a isso, é bem tranquilo fazer o pagamento aqui. E no geral eu não verifiquei nenhuma possibilidade de usar boletos, tá? Mas cartão de crédito acho que acaba sendo mais prático, até o padrão quando a gente faz alguma campanha online, né? E fica até mais fácil para gerenciar e contabilizar o andamento do custo da campanha, porque fica uma coisa mais instantânea e não tem toda aquela burocracia de pagar boleto, compensar, até começar uma campanha novamente. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Tentei dar uma versão mais atualizada aqui do vídeo de como, né, anunciar no LinkedIn Ads em 2024. Ficou um pouco extenso, mas aqui acho que eu consegui dar uma atualizada até em relação ao painel, que está um pouco diferente em relação ao ano passado. E também eu expliquei um pouco mais essa parte das tags UTMs, que foi uma coisa que eu não tinha explicado nas versões anteriores. E com certeza vai ajudar vocês a criar um relatório e terem mais informações que sejam relevantes para mostrar para os clientes de vocês, ou até mesmo caso você queira fazer essa campanha do zero por conta própria. Assim, caso este conteúdo tenha sido relevante para você, eu peço encarecidamente o seu like, que também você se inscreva aqui no canal e também não deixe de fazer o download do nosso e-book e conferir aqui na descrição todos os vídeos que a gente citou ao longo do passo a passo, para você ter um conteúdo mais complementar e saber as diferentes etapas que você pode fazer seguindo cada item específico e conseguir criar sua campanha do zero. Portanto, muito obrigado pela sua audiência, espero você em nosso próximo vídeo, até a próxima e tchau!